E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta. Seguinte, vendo tantos vídeos como eu vejo, tantas postagens como eu vejo no TikTok perguntando, né, das pessoas falando sobre TDAH, o que acontece? O TDAH, que é a sigla para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que afeta o quê? A parte cognitiva da atenção, e a pessoa que tem, ela também é muito agitada. A nossa cabeça, ela funciona como? A gente tem vários pensamentos ao mesmo tempo. E acontece isso comigo também, de às vezes eu conversar com as pessoas e eu fazer rodeios. Mas por quê? Não por culpa minha, nem por culpa das outras pessoas, ou porque eu quero fazer rodeios, mas porque a minha mente, porque a mente de quem tem TDAH, ela é uma mente muito agitada. Um exemplo que eu sempre dou é que nem no caso de a diferença entre um carro, uma viagem de carro e uma viagem de avião, certo? Uma pessoa tem a capacidade de ler um livro também, uma pessoa que tem a sua capacidade normal, né? Não uma pessoa com TDAH, mas ela consegue ler um livro de, vamos colocar assim, 500 páginas, praticamente em, se ela tiver, né, no embalo mesmo, na vontade de ler, de querer ler rápido, ela lê em uma noite, uma semana. Uma pessoa com TDAH, ela não consegue ter a atenção suficiente para ler um livro assim. Então ela demora para ler mais, digamos que meses, talvez até um ano, entendeu? Aí o que acontece? Como eu sempre dou o exemplo de carro e avião, é que nem uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. De São Paulo para o Rio de Janeiro de avião, quase 2 horas, certo? E no caso de carro, varia entre 8 a 10 horas, dependendo do trânsito. Então é assim que funciona a cabeça de uma pessoa com TDAH. Eu sou TDAH severo, então eu tenho certos focos, né? Certos hiperfocos. Um deles, no caso, é o meu computador, são os jogos que eu também utilizo, né? No caso, para descansar minha cabeça, certo? Para descansar minha mente. Porque a nossa cabeça é aqui. A partir do momento que a gente usa o hiperfoco, a gente cansa a nossa mente e ela vai tentando desacelerar. Existem medicamentos para isso? Sim, existem. Não vou citá-los para não dar problema aqui para o vídeo. Mas não se tem exatamente um remédio que ajude e que não tenha um efeito colateral. Eu já cheguei a fazer vídeos aqui, fiz um vídeo na verdade, falando sobre o TDAH contra, né, substâncias ilícitas, né, que uma pessoa em específico falou que a diferença, né, de tomar um remédio normal e tomar, sabe, essas substâncias poderia, que não tem nada a ver, vai ter efeito contrário do mesmo jeito, certo? Você que tem alguém que tem TDAH desde criança a adulto, a única coisa que os familiares têm que ter é o quê? É um pouco de entendimento, saber o que significa o TDAH, como que ele funciona na pessoa e simplesmente ter um pouquinho mais de atenção. Criticar a pessoa, nunca critique. Se você for conversar com a pessoa que tem TDAH, saiba que a pessoa com TDAH, ela tem meio que, como é que eu posso explicar para você? Ela não sabe lidar com crítica negativa. Apoie a pessoa com TDAH, certo? Só que ao invés de você criticá-la e ela se sentir magoada, mostre que você está apoiando ela. No meu caso, eu faço faculdade, eu estudo pedagogia. Muitas pessoas à minha volta me criticaram porque eu comecei a faculdade. Graças a Deus estou com 1 ano e meio de faculdade já completos. Graças a Deus eu tenho uma amiga que desde que eu comecei a minha faculdade,
ela sempre me apoiou, desde que eu comecei. Eu me viro sozinho? Sim, eu me viro sozinho para pagar, certo? Mas é o que? É um desafio para mim, isso. A pessoa que tem TDAH, ela tem vários desafios. O familiar da pessoa só tem que entender que, às vezes, por mais que a gente tenha desatenção em algumas coisas, mas a partir do momento que ela trabalha com o hiperfoco dela, ela vai conseguir ter essa atenção em tudo que ela faz. Muitas vezes a gente se sente desmotivado, muitas vezes a gente acha que a gente leva a carregar o mundo nas costas. Não vou mentir para vocês, às vezes o TDAH leva a pessoa até a ficar depressiva. E ela desconta em outras coisas, certo? Comida, atividade física, sabe? Aos extremos mesmo. Mas por quê? Porque ela não consegue controlar o TDAH. Ela começa a fazer que nem uma comida, né? Fazer um arroz, fazer um feijão. Geralmente, que nem eu que tenho TDAH severo, eu não consigo lidar com duas bocas de fogão ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo feijão, é fazer o feijão. Se eu estou fazendo arroz, é fazer o arroz. Eu não consigo lidar com os dois ao mesmo tempo. Literalmente, nós somos assim. A nossa mente sempre está um turbilhão. É sempre um assunto chocando o outro. Sabe? E isso provoca na gente a desatenção. A gente está conversando sobre um assunto, do nada vem uma outra pessoa, dá um tapinha nas costas da gente, vem cumprimentar a gente. Do nada, isso faz o quê? Faz com que a gente perca todo o raciocínio que a gente desenvolveu com a pessoa que a gente já estava cumprimentando, que a gente já estava conversando, para cumprimentar o outro. E a gente acaba saindo do foco da conversa. Sabe? Eu fui diagnosticado na faixa de quase dos meus 24 anos, vamos colocar assim. 24 para 25 anos. E digo para vocês, é difícil viver assim. Não é fácil. Vira e mexe, eu esqueço as coisas que eu tenho que fazer. Como eu tenho hiperfoco em computador, eu entro no computador, eu começo a mexer, eu esqueço da vida. Quem tem hiperfoco em esporte, a partir do momento que ele está praticando, independente do esporte que seja, ele vai esquecer a vida. Ele vai esquecer do que ele tinha que fazer em 2 horas, sabe? É muito difícil isso. E a gente briga muito com isso, com a gente. Pode parecer que não, mas a gente briga muito com a gente. Eu mesmo, várias vezes, eu esqueci de fazer várias coisas na minha casa. Mas por quê? Porque eu começo a mexer no computador, pronto, acabou. Às vezes eu planejei fazer alguma coisa naquele dia, entrei no computador, passou o dia todo, não fiz. Sabe? Então isso é complicado. Mas é aqui, ó. Isso é uma coisa aqui. O TDAH, ele mexe literalmente na nossa mente. Sabe? Então, eu espero que o que eu tenha falado para vocês aqui nesse vídeo, que vai ser lançado no TikTok, simplesmente no TikTok, tá? Seja uma resposta a muitas postagens de muitas pessoas que falam sobre TDAH e que às vezes perguntam sobre como é viver assim, como é ser assim. Tá, pessoal? E caso vocês queiram saber mais sobre isso, é só seguir aqui o perfil, tá? E se quiser pode mandar mensagem no direct, eu respondo. Tá bom, pessoal? Bom, gente, não vou me alongar. Valeu e até um próximo vídeo. Falou!